Olá, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio da nossa série Desenvolva a Responsabilidade em Seu Filho. Nesse episódio eu vou falar sobre como eu vejo a escolarização. Pois é, eu sempre tive esse discernimento de separar, de diferenciar o que é escolarização e o que é educação. Eu falo sobre isso, viu, gente, nas redes sociais aí, se vocês quiserem ver, né, essa minha visão, é só buscar aí pelo título sobre escolarização e educação, que com certeza vocês vão perceber por que eu diferencio isso, e não só eu, né, como a maioria dos estudiosos desse assunto. Então, eu não vou tratar sobre isso agora, mas eu acredito que a escola e a família são parceiras no desenvolvimento de uma pessoa. E, sendo assim, eu desde os primeiros anos de escolarização dos meus filhos, eu os acompanho nas suas tarefas da escola. Porém, depois eu acredito, tá, gente? É uma particularidade, é uma opinião, é um modo de ver meu. E eu vou dividir com vocês. Eu sempre percebi que depois que a criança é alfabetizada, então depois que ela sabe ler e escrever, ela já tem toda a capacidade de fazer as suas tarefas da escola sozinhos. Por quê? Porque os professores, a escola, vão dar atividades coerentes com a idade da criança, com a capacidade de cada criança. Então, eu acredito muito que as crianças, adolescentes, enfim, precisam, com esse detalhe, né, de serem alfabetizados, precisam fazer suas atividades da escola sozinhos. Lógico que nós, como pais, mães responsáveis, somos responsáveis, né, por acompanhar, por de vez em quando vigiar, né, porque principalmente agora no meio de uma pandemia, onde muitas crianças estão tendo aulas à distância, muitas crianças não estão tendo aula, mas estão tendo atividades, nós precisamos vigiar mais de perto ainda, né? Mas fazer com eles não poderia ser mais necessário. E foi pensando nisso que eu fui dando aquilo que eu falei nos outros episódios para as crianças, né? A responsabilidade, a autonomia e a independência. Porém, eu vou contar como foi a minha história. A nossa história, na verdade, né? O Davi, o meu mais velho, não me deu tanto trabalho, não. Foi relativamente tranquilo deixar o Davi fazer tudo sozinho. Agora, com o Pedro, eu já tive mais trabalho. Na verdade, eu tive muito trabalho. Ele não gostava de fazer as atividades. Ele, na verdade, ele ficava muito nervoso quando tinha para casa. Ele não gostava, ele ficava chateado, ele ficava bravo, e ele falava coisas que eu não gostava, e ele fazia coisas também que eu não gostava, então ele batia a porta, ele para você ter ideia, já rasgou para casa, já amassou para casa. E quando ele fazia respondendo só sim ou não, né? E os professores não querem isso, né? Ninguém quer isso. As pessoas, os professores, a escolarização exige, né, esse desenvolvimento do raciocínio, desenvolvimento da escrita, desenvolvimento da interpretação. E aí eu tive realmente muito trabalho, porque era um caos. Porque ele ficava nervoso, eu ficava nervosa, e aí aquela confusão, realmente era uma confusão. Eu ficava muito irritada, a ponto de gritar, a ponto de me descontrolar. E isso prejudicava muito, tanto a mim, quanto a ele, quanto ao aprendizado dele. E foi aí que eu percebi, gente, eu pensando comigo, tá, gente? Eu refletindo, parei para refletir. Eu pensando comigo, Dina, você estudou tanto, você continua estudando tanto, você tem tanta bagagem em relação à educação de filhos, à escolarização, à psicologia positiva, à comunicação não violenta, e você não está praticando nada disso. O que está acontecendo? Esse conhecimento todo seu não está servindo para nada. E foi aí que eu parei e peguei, né, concatenei algumas ideias ali, compilei alguns conhecimentos e fui desenvolvendo e fui criando um método para me ajudar a desenvolver a responsabilidade, a autonomia e a independência. Principalmente no Pedro. O Pedro ali era o meu foco principal, porque o Davi já estava encaminhado. E ali eu percebi, com o passar do tempo, tá, gente? Não foi assim da água pro vinho, não.
Mas o método, quando você aplica ele, né, se você tiver a oportunidade de ter esse método ao seu alcance, né, eu vendo esse método, está aí inclusive o link na bio, ele é mais fácil de você aplicá-lo, porque você vai estar lá com o passo a passo. Mas até então eu não tinha esse passo a passo, né? Eu estava implantando, eu estava criando, eu estava ajustando todo o método para realmente conseguir desenvolver essas 3 habilidades nos meninos. Mas não foi tranquilo assim. Eu demorei algum tempo, mas a gente conseguiu. E graças a Deus por isso, porque isso é libertador. E você assistiu nos outros episódios como é hoje em dia, o dia a dia da nossa família. E isso foi devido ao método RD+. E, gente, eu vou te contar, era muito desgastante para mim. Se você passa por isso, gente, ninguém merece passar por isso. Nem os seus filhos, nem você. É muito complicado esses momentos que deveriam ser momentos de tranquilidade, para que a criança tenha foco, tenha realmente a capacidade toda ali, né, focada para o aprendizado. Esses momentos de estresse não é positivo, em hipótese alguma, eu tenho certeza que vocês sabem disso, né? E fora pra gente como pais, como mães, como a gente fica frustrado, chateado, se achando a pior pessoa do mundo. E, na verdade, porque nos falta conhecimento, porque nos falta preparo, que a gente vive situações como essa, né? E eu fui aí, ainda bem, eu dou graças a Deus que eu estudo sobre isso, e através desses estudos, através desse conhecimento, eu consegui colocar em prática e realmente desenvolver essas 3 virtudes maravilhosas na vida dos meninos. E aproveitando que eu consegui desenvolver para os estudos, né, para as atividades da escola, eu aproveitei para desenvolver essas mesmas habilidades voltadas para os afazeres da casa. Então, os meninos me ajudam na casa porque eu coloquei, nós, né, vamos colocar que eles também têm uma parcela muito grande nesse processo, né? Nós conseguimos desenvolver também com esse foco, né? De que toda a comunidade, a casa em si, é responsabilidade de todos nós, né? É realmente uma demanda, né? Realmente a participação de todos nós para a harmonia da casa como um todo, né? Para a limpeza, para a organização da casa, né? E aí eu consegui realmente desenvolver, desculpa gente, mas nós conseguimos realmente desenvolver a responsabilidade, a autonomia e a independência nos meninos, porque nós estávamos em família, nós estávamos juntos, unidos, em prol desse desafio, e a gente conseguiu. Então, gente, no próximo capítulo, né, a gente vai estar no episódio, né, a gente vai falar mais sobre cenas dos próximos episódios, não vai ter, mas a gente vai assistir da próxima vez. Até! Então, gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês não assistiram os episódios anteriores, vá lá, assista, faça bom proveito dessa série. Tudo de bom!